antigos, viu? Vocês cantaram muito bem. Com o senhor sem microfone, vou falar daqui, até que seja regularizado, tá? Irmãos, boa noite a todos. Você que nos acompanha, não sei qual a proximidade aqui, mas é um prazer estar de novo com vocês. E você que nos acompanha em sua casa, é um prazer muito grande poder estar presente com você e você acompanhando o nosso culto. Muito bom revê-los, irmãos. Vamos realizar mais um culto agora à noite para a glória do Senhor, não é verdade? Muito bem. E vocês viram as meninas cantando aqui nesse momento. Elas fizeram um chá agora à tarde, um chá denominado Chá das Bonecas. E ali cantaram, ali aprenderam historinhas bíblicas, não é? E agora fizeram aqui a introdução do culto com uma das musiquinhas que elas cantaram lá em cima. Muito bonito. Que Deus abençoe. Tem a nossa, digamos assim, a nossa apreciação. Esse trabalho tem a nossa apreciação e o nosso apoio, não é? Que Deus abençoe mesmo, de todo o coração. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Por aqui. Eu vou pedir que a irmã Adriana nos eleve a Deus nesta oração. Se quiser vir aqui, irmão, pode vir. Para aproveitar o microfone aqui. Já tem um ali, né, Elton? Eu não tinha visto. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, Senhor, louvando e agradecendo o Teu santo nome, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, Pai. Esteja, Senhor, com cada um que veio aqui, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Esteja com os irmãos que não puderam vir, esteja com os enlutados, ó Pai, que o Senhor possa estar confortando, ó Pai, o coração da família da irmã Selma, Senhor. Ó Deus, consola, ó Pai, nós sabemos o quanto é difícil perdemos um ente querido, Senhor. Esteja consolando a cada um, Senhor Jesus. Esteja conosco, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí de pé nós vamos cantar o hino de número 205 do cantor cristão. As coisas vão voltar para os lugares aqui, porque eu não tinha visto o microfone lá atrás. Vamos lá. Então, fica à vontade aqui. 205 do cantor cristão. Vamos lá.
estou podendo cantar, a verdade é essa. Eu canto teimoso, né? Mas quando acontece isso, devo evitar até cantar. Mas enfim, vamos em frente, né? O culto hoje é um culto voltado para missões mundiais. O mês de março é o mês proposto pela nossa junta de missões mundiais como um mês que as igrejas batistas no Brasil comemoram missões mundiais e levantam uma oferta para missões mundiais. Daqui a pouco nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. E eu vou passar a palavra para o Elton. Tem condições aí já? Já? Então o Elton vai, como diretor da EBD, um dos diretores da EBD, vai falar um pouco para os irmãos sobre as estratégias de missões mundiais. Vai pôr um filminho aí, eu não sei se é o João Marcos que vai falar, o pastor João Marcos, não é? Ele é o secretário executivo da nossa junta de missões mundiais. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre por que existe a junta de missões mundiais, o que ela representa, quem é que comanda tudo isso, tá? Nós vamos falar na hora do sermão, vamos conversar com os irmãos um pouco sobre isso. É um assunto que a gente quase não fala. E hoje, aproveitando o ensejo desta abertura, nós vamos falar sobre o assunto. E eu peço perdão aos irmãos, porque a minha voz realmente hoje não está ajudando em absolutamente nada. Boa noite, irmãos. Boa noite. O que eu tenho para falar de missões, né? Me deixaram incumbido aqui. Primeiro nós vamos falar a divisa, tá bom? O tema e a divisa. Vamos todo mundo. Vamos completar a missão. Portanto, vamos e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Então, o que eu tenho para falar de missões é que Missões Mundiais está aí, né? Começou no começo de março e nós estamos começando hoje. E vai até o final do mês, né? Nós vamos trabalhar com o continente africano e o que eu tenho para falar é isso, só me deixaram essa parte para falar. E vamos começar com o hino de missões e depois vamos passar o videozinho que ele vai explicar melhor, o pastor. Eu só não me recordo o nome dele. O hino é Até que Ele Venha. Som.
início à campanha de missões. Eu acho que as crianças, hoje, excepcionalmente, não precisam se apresentar, podem subir, tá? Os professores, ok? Não quero atrapalhar o trabalho de vocês lá hoje. Subam, do que vem a gente canta, tá? Vamos completar a missão. Este é o nosso tema. A razão para ele é o texto de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você já ouviu falar da grande comissão? Sabe qual é o significado para a Igreja de Jesus Cristo completar a missão? É cumprir a principal e a última ordem de Jesus. Sim, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes de subir aos céus foram: vão e façam discípulos de todas as nações. O precursor das missões modernas, William Carey, traduziu essas palavras de Jesus como a grande comissão. Uma tarefa a ser cumprida pela Igreja até que todas as nações, tribos, povos e línguas ouçam sobre o Evangelho de Jesus Cristo, como é descrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Como corpo de Cristo, precisamos completar a missão. Afinal, há quase 2000 anos nós a recebemos e ainda não a terminamos. Este é o convite de missões mundiais para todas as igrejas da Comissão Batista Brasileira neste ano de 2023. Vamos completar a missão. Quase 2000 anos depois, com os recursos humanos e financeiros disponíveis, com as novas tecnologias como a inteligência artificial, com o mundo interligado e conectado como jamais esteve em toda a história da humanidade, com centenas de seminários, os mais estão sequer. 90% estão em situação de pobreza. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados são localizados em países onde há restrições de moderadas a severas ao trabalho missionário. Sem falar dos 70 milhões de surdos que compõem ainda mais povos não alcançados. Portanto, ainda há muito a ser feito para completar a missão da grande comissão. Hudson Taylor foi um missionário pioneiro dos chineses em meados e final do século XVIII. E que deixou um grande legado para a obra missionária. Certa vez ele disse: a grande comissão não é uma opção para ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Jesus, após nos entregar a grande comissão, também nos deu a promessa e incentivo para completar a missão. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como seguidores de Jesus, a nossa única opção é obedecer ao chamado da grande comissão e cumprir a missão. Ele nos entregou a tarefa, tem nos capacitado e tem nos dado todos os recursos para realizá-la ainda neste século. Missões mundiais têm como missão fazer discípulos de Cristo em meio a todos os povos e lugares não alcançados, através da mobilização das igrejas para conectar pessoas a Jesus, transformando comunidades e impactando nações com o Evangelho. Todos os obreiros e líderes de missões mundiais estão comprometidos com o cumprimento da grande comissão. Em todo o mundo, para cumprir a missão, somos atualmente 1.914 missionários em 80 países. Na região geográfica mais desafiadora, que inclui o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia, estamos presentes em 32 países com 299 missionários. Entre os anos de 2018 e 2022, mais de 184 mil pessoas aceitaram a Cristo nessa região. E mais de 9 mil foram batizadas, sendo 64% dos batismos nessa região. E 69% das nossas igrejas foram plantadas na região no norte da África, Oriente Médio e Ásia. Trabalharemos para que ainda neste século se cumpra a missão da grande comissão que nos foi confiada. Você já pensou na força que os batistas brasileiros têm para completar a missão da grande comissão? Hoje somos mais de 12 mil igrejas com mais de 3 milhões de irmãos em Cristo.
Se cada igreja adotar um povo para orar, todos os povos não alcançados estariam debaixo da cobertura de oração. A oração é o que move o coração de uma pessoa para receber a Cristo. Se uma igreja se comprometer em oração e em sustento, ela poderá impactar e mobilizar outras igrejas a se envolverem também com a obra missionária. Unidos, alcançamos mais vidas para Cristo. Unidos, levamos a mensagem da cruz aos povos não alcançados e aos corações endurecidos para o Evangelho. Unidos, através de projetos e ações missionárias que visam o desenvolvimento comunitário de um povo, demonstramos de forma prática o cuidado, amor e a soberania de Deus sobre a terra. Com toda essa união e força missionária dos batistas brasileiros, somados aos trabalhos ao redor do mundo, completar a missão da grande comissão ainda neste século é um sonho com grandes chances de se realizar. Coloque no seu coração a realização da grande comissão como parte do seu princípio de vida, algo intrínseco à sua identidade como seguidor de Jesus Cristo, assim como é para nós missões mundiais. Vamos dar o nosso melhor para cumprir a ordem nos dada por Jesus. Envolva-se indo aos campos, mobilizando sua igreja, pequenos grupos e amigos. Olhe pelos povos não alcançados e pelos missionários. Também oferte para que tudo isso seja possível. Sigamos em frente como discípulos de Cristo, pregando a sua mensagem de arrependimento, liberdade e transformação, para que Ele seja glorificado e todos venham a ter uma vida na presença de Deus. Vamos completar a missão. Eu não sei se isso é o pastor João Marcos. Se for, está muito diferente, não é? Eu posso dizer que eu estudei com ele, eu sei quem é ele, não é? Se for, acho que ele modificou muito o semblante dele, não estou reconhecendo. Mas é ele mesmo, pastor. É ele mesmo? Como mudou? Realmente mudou. Como a vida do dia da gente, né? Ok, tá bom. Mas o jeitão de falar é o dele, né? Então é ele mesmo, né? Com certeza. Muito bem, irmãos. Nós vamos cantar o hineto. Ó Deus, venho te agradecer. O quê? As bênçãos que vêm só de ti. De tudo que eu tenho, que eu possa trazer o melhor, sem medir. Vamos cantar? Enquanto cantamos, já sabem, né? A música já está vindo aí, ó. Isso, que legal. Melhor com o instrumento, né? Eu não sei o número, tá? Não tenho nem ideia do número dele. Não entendi? 243 HCC, tá? É cantor cristão não. 243 HCC. Ó Deus, eu te agradecer as bênçãos. Vou cantar, por que não, não é? A maioria do pessoal sabe de cor, não é? Pode fazer a introdução aí e a gente canta, tá bom? Aí você trouxe seu dízimo, sua oferta. Pode dedicar. Vamos lá. Mateus capítulo 28, eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos ler novamente na versão revista, corrigida, 28, de 18 a 20. É para reafirmar mais uma vez o texto, ok? Mateus 28, de 18 a 20, e nós vamos para Marcos, depois Marcos 16, 15 e 16. Enquanto vocês procuram, eu quero dizer aos irmãos que nós vamos começar na classe de doutrinas em abril. Quem quiser fazer essa classe de doutrinas, venha falar comigo. É classe para a gente batizar quem quer se tornar membro da igreja, ok? A partir de abril, nós vamos fazer essa classe, tá? Vamos lá.
18, 19 e 20. Leiamos todos juntos. Vamos lá. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos, pode abrir aí que eu vou abrir a minha aqui também. Marcos 16, versículos 15 e 16. É o próximo evangelho, Mateus, Marcos 16, 15 e 16. Leiamos todos juntos, vamos lá. Ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos orar. Senhor querido, obrigado pelo culto desta noite. Obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui. Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta noite porque é o Senhor quem garante esta reunião. Porque pelo inimigo nunca estaríamos aqui. Ele criaria diversos fatores de impedimento, mas garantidos pelo Senhor. No nome de Jesus estamos reunidos nesta noite como igreja para cultuar ao Senhor, para nos conscientizarmos através desse culto da missão da igreja, da missão que o Senhor deu para nós. Abençoa-nos neste culto para os nossos corações, porque oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Muito bem. Gostaríamos de conversar um pouco com os irmãos nesta noite sobre a vocação missionária da igreja e falarmos um pouco sobre algumas coisas que normalmente a gente não conversa em um culto normal. Então nós vamos conversar nessa noite e tirar até alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode até levantar a mão, ou no final levantar a mão, a gente pode tentar ajudar. Então, irmãos, nós acabamos de ler nos versículos destes dois evangelhos que fazer discípulos é ordem de Jesus, é ordem de Cristo, para a vida da igreja. Então, cada um de nós, como crentes em Cristo, como crentes batistas, porque nós temos uma identificação denominacional, não é questão de fanatismo. O presbiteriano que está reunido nesse momento, ele está dizendo assim: nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, não é? Assembleia de Deus poderia estar dizendo assim: nós, como Igreja Assembleia de Deus, não é? Lá ministério não sei o que, no Brasil, não é? Então, é importante nós evocarmos esta identidade denominacional. E eu já começo por aqui. É uma identidade que nós não podemos perder. E há quem diga: pastor, no céu não vai ter batista. Não, no céu não vai ter. Mas há aqueles que advogam que igreja nenhuma precisa de placa, porque o que nós precisamos é de Cristo. Nós estamos na terra. Há diversas formas de compreender a Bíblia. E há diversas mudanças de igreja para igreja. Algumas mudanças não são assim tão diferentes, mas tem igrejas que têm mudanças assim muito fundamentais, que não dá para a gente comungar. Assim, são mudanças assim que violentam de uma forma direta a Bíblia. E nesse aspecto aí, quando violenta os ensinos fundamentais da Bíblia, a gente não pode ter comunhão.
Eu já vou por aí. A gente não pode ter comunhão. E digamos assim, aqueles crentes com menos conhecimento da palavra, muitos deles acabam se deixando enganar e acabam se debandando para outras denominações. Mas eu não estou aqui para julgar este aspecto, eu estou apenas comentando, não é? Que nós somos uma igreja de identificação batista. E que, infelizmente, está sendo perdida, digamos, uma parte desta identificação devido à falta de esclarecimento dos pastores para as igrejas. Talvez nem eles mesmos tenham noção do que estão fazendo. Porque hoje está sendo formada assim uma safra que não tem muito essa questão de convicção doutrinária batista, convicção de identificação. Hoje não é ensinado o amor denominacional. Quando eu digo amor denominacional, não estou falando de você idolatrar. Não, eu amo a minha denominação a ponto de idolatrar. Não, o meu Deus é o meu Deus, o meu Salvador é o meu Salvador. Mas eu tenho identificação, eu tenho uma igreja e eu vou lutar por essa bandeira enquanto aqui estiver. E essa bandeira chamada Igreja Batista prega o Santo Evangelho, tem uma identificação muito boa com a palavra de Deus, e dentro deste casamento eu vou em frente, ok? É dentro desse contexto. Eu gostaria que vocês me compreendessem, porque é uma das coisas que eu nunca perdi, essa noção. E já apanhei muito por isso, e talvez ainda apanhe, e talvez ainda vou apanhar ainda por isso. Mas eu estava ouvindo um obreiro essa semana e ele disse assim: nós somos chamados para apanhar. Nós somos chamados para apanhar. Deixa baterem. Ele disse que um dia ele estava chegando na igreja, e o pastor da igreja grande falou assim, um irmão falou assim: pastor, estou vendo aquela irmã lá, conhecida, ela estava sentando o rei do Senhor aqui agora, falando mal do Senhor. Falou assim: não tem problema não. Passou por ela e falou: e aí, minha irmã, tudo bem com a senhora? Bom domingo, Deus abençoe. Viva disso para abençoar, não é? Não maldizer, não é? Não amaldiçoar. Então, a convicção bíblica, a convicção doutrinária da palavra traz alguns conflitos, sempre trouxe alguns conflitos. Não sei quantos aqui já ouviram falar de John Howard Spurgeon. Spurgeon era um príncipe, um pregador príncipe, que tinha a capacidade de chegar na igreja e dizer assim: esse grupo que está aqui não precisa vir no domingo que vem, porque existem muitas pessoas que querem assistir o culto e não podem. Dá um tempinho, pessoal, não venha no domingo que vem, não, deixa outros virem para participar do culto. E, lendo alguma coisa sobre ele, dentro daquilo que eu li, a pessoa, o biógrafo, disse o seguinte: ele tinha sérias questões doutrinárias até com os batistas da sua época. E ele ia lá, ele batia em cima, e chegou um momento que ele falou: chega de dar murro em ponta de faca, não é? Então, assim, irmãos, eu quero dizer bem claro para vocês: eu sou batista por convicção. Eu tenho convicção daquilo que eu prego, da mensagem que eu prego, da Bíblia que eu creio, da Bíblia que eu leio. Eu não me deixo levar por conversa fiada, por falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Deixa eu levar por isso. Existe um preço, não é? Se vocês forem assim também, existe um preço. Então, uma das vocações da Igreja Batista é que a igreja, ela é uma agência missionária. Não porque alguém disse, não porque eu tenha ouvido de alguém. Veja só a nossa ligação com a Bíblia. É porque a Bíblia diz. E nós acabamos de ler pelo menos 2 textos, teria mais. A gente podia ir para Atos também. E nós, como batistas, estamos ligados à Bíblia. O nosso contexto histórico, o nosso passado histórico é um passado ligado à Bíblia.
é um passado de convicções bíblicas que foi pago a preço de morte de muita gente. Vai continuar crendo assim? Vai morrer. Não tem problema, eu morro. Então, essa herança que nós temos aqui hoje foi pago com preço de morte. Então, a nossa vocação é uma vocação missionária. A vocação da Igreja Batista é uma vocação missionária. Então, é fazer discípulos. Então, não se entende uma Igreja Batista que não tem essa vocação, que não tem esse desejo de pregar o Evangelho, de falar de Cristo, de viver esse Evangelho. Ok? Então está aí a primeira definição da nossa vocação como cristãos batistas que somos. Ok. Bom, a gente entende os batistas e a obra missionária. Como fazer essa obra? E nós vimos que a ordem é para o mundo. Como é que a gente vai fazer? Nós podemos sustentar um missionário no exterior? Não. Então, no começo da implantação dos batistas aqui no Brasil, se a minha mente não me engana, em 1907 foi implantada a Junta de Missões Nacionais. A Junta de Missões, antigamente era Missões Estrangeiras, não é? Hoje é Missões Mundiais. Eu não me recordo a data que foi implantada. Eu estava querendo ver, acabei me esquecendo. Eu ia dar uma gugada lá, mas acabei me esquecendo da gugada, não é? Eu não me recordo quando foi fundada, mas vocês podem, qualquer um pode ver isso aí, não é? Só entrar lá no site e vai ver isso tudo. Então, como é que faz? Nós podemos, como Igreja Batista, uma igreja pequena, a maioria, igrejas pequenas, a maioria das igrejas batistas no Brasil são igrejas pequenas. São raras igrejas muito grandes. São raras igrejas com um potencial financeiro muito grande. São raras. E a gente tem que cumprir essa ordem. A gente tem que ir no mundo inteiro. A gente tem que falar do amor de Cristo para as outras pessoas. A igreja não é um clubezinho. A igreja não é uma panelinha. Não é? Que a gente fica aqui e mais ninguém entra. As portas da igreja têm que estar bem abertas, não é? Tanto para a gente sair para poder evangelizar, quanto aqueles que precisam de Cristo, que sentem a necessidade e que correm atrás, como Zaqueu, vimos pela manhã. Zaqueu correu atrás. Então, essa vocação existe entre nós. E como é que a gente vai fazer? Então, nós temos um órgão batista. Eu disse que o culto normal não falaria isso, hoje é a oportunidade. Nós temos, os batistas são divididos da seguinte forma, ou são constituídos da seguinte forma. Existe a igreja local, é a nossa igreja batista Jardim Peri, ok? Então, existe o grupo associacional de igrejas. E qual é o nosso grupo associacional? Associação Batista Norte da capital. Ok? Essa a igreja, em tese, se reporta à Associação Batista Norte da capital. Em tese. Porque a Igreja Batista ela é autônoma. É uma outra história que a gente pode estudar em um outro momento. Ela é autônoma, ela é autopropagante, ela é autossustentável. Ok? A Igreja Batista é assim, é bem diferente, é um sistema bem diferente. Mas é uma outra hora a gente conversa sobre isso. Então, nós somos uma associação. Essa associação, em tese, se reporta à Convenção Batista do Estado de São Paulo, que é o órgão que agrupa e que dá assistência, não manda, dá assistência para todas as igrejas batistas do Estado de São Paulo. Ok? Cada estado tem a sua convenção. Tudo com diretoria, departamento jurídico, tudo certinho.
e sustentado pelas igrejas. Todo mês a gente manda fielmente uma oferta para a Convenção Batista. Todo mês a gente manda fielmente uma oferta para a Associação Batista Norte da capital. É assim que o nosso trabalho é sustentado. Nós não dependemos de verba, nenhuma verba do Estado. A gente não, uma das nossas prerrogativas é sermos independentes. Não estarmos ligados de forma nenhuma ao Estado. Okay? Nós somos independentes como cristãos. Tem que ser assim. Muito bem. E a Convenção Batista do Estado de São Paulo, ela se reporta à Convenção Batista Brasileira, que tem também sua diretoria, presidente, vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro, quarto secretário, primeiro presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, quarto vice-presidente, tudo assim, que se reúne anualmente para receber relatórios e cuidar dos trabalhos batistas no Brasil. E aí, termina por aí? Não. A Convenção Batista Brasileira se reporta, veja, eu estou falando tudo em tese, a um organismo chamado Aliança Batista Mundial. E quem sustenta isso? As convenções batistas de todos os países. A Convenção Batista Brasileira, dessa oferta que sai daqui, sustenta a Aliança Batista Mundial, que tem a sua diretoria, tudo independente, que faz missões também, que manda oferta para países arrasados por furacões, por terremotos. Então veja a importância dessa sua fidelidade aqui, aonde que ela chega. Essa Aliança Batista Mundial, ela coordena os trabalhos batistas do mundo inteiro, que se reúne, não sei se acho que a cada 4 anos, se reúne e convida igrejas do mundo inteiro, as igrejas batistas do mundo inteiro vão para essa convenção da Aliança Batista Mundial. Alguém não sabia disso? Eu não estava quem não sabia disso. Pelo menos os dois, né? Os três, né? Então, é importante isso que a gente está dizendo. Então, reafirmando quem tinha alguma dúvida, não é? Então, muito bem. A Convenção Batista Brasileira sentiu esse desejo das igrejas batistas em cumprir essa vocação missionária. Mas sentiu o quê? A falta de condições da igreja local. O que aconteceu? Então foi criado como departamento da nossa convenção, é um departamento da convenção, uma junta chamada Junta de Missões Nacionais, com diretoria, com secretário executivo, não é? Com gente administrando todos os recursos das igrejas, que foi proposto que se levantasse uma oferta uma vez por ano, em tese, uma vez por ano. Todas as igrejas batistas do Brasil mandam uma oferta para esse departamento, chamado Junta de Missões Nacionais. Chegando lá esse dinheiro, eles enviam o missionário e desse bolo, eles são sustentados o ano inteiro. Aí no ano seguinte levanta uma nova oferta, aí são sustentados o outro ano inteiro. Tá? E foi criado o quê? Uma junta de missões mundiais, que também, com a sua diretoria, mas subordinado à Convenção Batista Brasileira, tem que dar relatório, tem que ir missionários lá nas convenções, o secretário, o executivo vai lá dar relatório, tá? Da satisfação para a diretoria da Convenção Batista Brasileira. E a convenção tem o direito de demitir ou admitir, de depor ou admitir. Tem o direito. Tá? Então assim, foi proposto que em março as igrejas batistas brasileiras levantem uma oferta para missões mundiais. E em setembro, levante-se uma oferta para missões nacionais. Então acontece o seguinte, levanta para missões mundiais.
que entra vai sustentar os missionários nos próximos 12 meses. Já foi feito assim algumas vezes, não sei se ainda é feito. Se acabava o dinheiro um pouquinho antes, Missões Nacionais, que foi levantada em setembro, ainda tinha um pouquinho de dinheiro em casa, já passava para missões mundiais. Aí quando missões mundiais levantavam a oferta, pagavam missões nacionais, continuavam sustentando e assim ia. São departamentos irmãos, com a mesma finalidade. Entendeu? Então, o que acontece? Essas juntas administram, as missões mundiais no caso, administram missionários para ele e para todo mundo. Então hoje nós temos missionários no Peru, na Bolívia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Índia, países muçulmanos. Então nós temos missionários no mundo inteiro. Bom, eu creio que estamos aí com por volta de entre 500 e 600 missionários. É muita gente, irmãos. 500 ou 600 missionários abrindo trabalhos missionários é muito. Quase 2.000 já, pastor. Como é que é? Já, quase 2.000 missionários. Estou atrasado já? Quase 2.000 missionários? Então esse negócio cresceu demais. Estou desatualizado. Obrigado. Então imagina, essa informação é melhor do que a anterior que eu dei. Passou no vídeo aí. Oi? Passou no vídeo. Passou. É que eu não prestei atenção, né? Estava preocupado com o sermão, né? Tem que dar desculpa, né, irmão? Aceita aí a desculpa, né? Então, queridos, irmãos, vejam, a igreja não pode ir, mas essa junta administra e acompanha esse trabalho financeiramente, emocionalmente, e acompanham transformando o nosso dinheiro em moedas do país que esse missionário está. Como é que a gente, como igrejinha entre aspas, aqui, vai sustentar um missionário na Índia, vai trabalhar no câmbio, fazer o nosso dinheiro virar a moeda de lá? Ele já tem um especialista lá na junta que já vai fazendo isso, já vai transformando o dinheiro em moeda, moeda local para pagar esses missionários. Lá ele paga o aluguel, lá ele estuda os filhos dele, o missionário cuida da família dele e cuida de igreja, e implanta uma igreja. Só que ele não chega lá e diz assim: nós estamos aqui em nome da Convenção Batista Brasileira, vindo do departamento da convenção chamado Junta de Missões Mundiais. O missionário que está lá, ele não fala isso. Então o que ele fala lá? Nós estamos aqui em nome das igrejas batistas no Brasil. As igrejas batistas do Brasil nos enviaram, ou me enviou, para estar falando de Jesus com vocês. Essa é a oferta que nós enviamos. Essa é a oferta que nós enviamos para lá. Então a oferta que nós enviamos chega nos rincões distantes do nosso planeta. Essa foi a forma que o Espírito Santo usou, iluminou o pessoal da Convenção Batista Brasileira, para que as igrejas pequenas pudessem ir para o mundo inteiro. Então, não diga que nós estamos restritos ao Jardim Peri. E trabalha da mesma forma a Junta de Missões Nacionais. Também administra o grupo de missionários, eles vão lá nos rincões distantes da nossa pátria, em nome da nossa igreja, em nosso nome lá. Aí diz assim: mas aonde entra a minha obediência nisso aí? Vou confessar para vocês um pecado. Não sei se é pecado ou não, né? Cada um tem a sua realidade. Eu tenho a minha realidade. Não tive oportunidade ainda. Mas não é proibido, a junta inclusive incentiva os pastores irem visitar em nome da sua igreja o campo missionário, o missionário que recebe lá. E lá você prega em nome da sua igreja. Eu estou aqui, no momento assim, eu vim em nome da minha igreja como missionário aqui, estou aqui como missionário. Vim ficar um mês com vocês.
Então, a igreja não é bloqueada de ir lá. Você vai lá e o missionário te recebe lá. E com muita alegria. Eu tenho um amigo, pastor, arquiteto. Sabe o que ele faz de vez em quando? Ele deixou o ministério, mas ele está trabalhando na associação batista, lá da região dele. E sabe o que ele faz? Ele vai para esses rincões. Ele esteve aqui, Paulo. Vocês viram aí? Sabe o que ele vai fazer nesses lugares distantes aí? Ele vai construir templo. Ele não vai lá pegar a planta do desenho lá. Eu sou arquiteto, hein? Ele vai lá e levantar bloco por bloco lá na plataforma lá e assentar bloco, levantar templo. E às vezes põe o dinheiro do próprio bolso dele lá. Então, irmãos, esse trabalho que existe no mundo através da Junta de Missões Mundiais são as nossas mãos que estão indo lá. E da mesma forma trabalha a Convenção do Estado de São Paulo, abrindo trabalho nos municípios, né? 645, não é? Me corrija aí, hein? 645 municípios nós temos no Estado de São Paulo. É isso? Que não conhece a Cristo ainda, é isso total? Não sei, a quantidade eu não sei. Não sei se é 645 municípios não alcançados. É muita coisa, irmãos. Nós temos uma tarefa de muita responsabilidade. Então, é para isso que existe essa campanha que nós fazemos. E o tempo já foi, não é? Eu ainda me meter no texto. Eu estou apenas fazendo uma explanação introdutória. Tá bom? Mas eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Então, queridos, dentro desta, digamos assim, desse esclarecimento para os irmãos, a gente tem que ver se isso bate com a Bíblia. Se isso bate com a Bíblia. Aí a gente abre a Bíblia em Mateus 28, de 18 a 20. Nós podemos ver a ordem de Cristo para nós, chegando até nós, crentes do século 21. E diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Dizendo para os seus discípulos e para nós também: vocês estão lidando com alguém que é poderoso. Aqui mostrando que a gente pode confiar nele, como igreja. Tá? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e ensinai. Então, quando você está indo lá em nome da igreja nesse trabalho missionário, você está obedecendo também. Quando você está contribuindo para que outro vá, você tem suas atividades aqui. Você não tem uma vocação missionária específica, mas você tem uma vocação de contribuição. Essa todo crente tem. E não tem assim, não existe quem não possa contribuir. Irmãos, não tem desculpa. A gente dá desculpa, mas não existe quem não possa contribuir. Eu não me esqueço do Paul Yong-Chu. Ele estava construindo lá um templo gigantesco. E era um desafio. Eles não tinham um tostão. Naquela semana ele pensou até em dar um fim na vida dele. Ele falou: eu prefiro morrer do que ver o nome dessa igreja, o nome de Cristo, o nome do Evangelho manchado nessa cidade, porque nós não temos como pagar as dívidas da igreja. E dentro desse contexto de oração, ele foi para a igreja no domingo e fez um desafio para a igreja. E a igreja dura, sem querer dar nada. Ele falou: eu quero levantar uma oferta nesse instante. E foi uma velhinha lá na frente, uma velhinha viúva, que não tinha nada. O único bem que ela tinha, se não me engano, era uma cuia, um apetrecho lá para ela tomar um café da manhã lá. Não sei qual que é o costume deles lá. E ela disse: eu estou doando. Não sei se estava presente ou não ali o negócio, mas ela disse: eu estou doando para ser vendido por alguma coisa. E aquele ato daquela viúva velhinha moveu toda a igreja. E a partir dali as coisas começaram a deslanchar.
e a igreja pôde pagar todas as dívidas. Então, a gente pode contribuir com missões, a igreja pode contribuir. A gente gasta tanto dinheiro. Irmãos, qualquer saidinha no McDonald's, em 2 pessoas, você não gasta menos do que R$80. Porque você compra, além dos 2 lanches, você paga o estacionamento do shopping. E não é barato. É um negócio que deixa revoltado. Você vai lá, você consome, você gasta, tem que pagar o estacionamento dos bonitos. Não é questão de mesquinha, é questão de lógica, de coerência. Qualquer shopping que você vai nos Estados Unidos, tem lugar sobrando para você botar carro e você não paga nada. É questão de cultura mesmo, de aproveitamento mesmo. Mas isso é um detalhe, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Não é? Então, irmãos, a gente pode economizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e enviar as nossas ofertas. Porque a ordem está aqui. Ide ensinai. A gente vai através das ofertas, ou pode ir pessoalmente também, e a gente ensina através da igreja, discipula através da igreja. Eu não vou me deter, tá? Apenas estou lendo aqui, que eu já estou encerrando, tá? E a gente vai lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É interessante que ele diz aqui: quem crer é Cristo, tá? Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer que se crer e não for batizado, vai para o inferno, não é isso? Não. Porque quando se crê, é obrigado a se batizar. Sabia disso? O batismo é uma comprovação que você creu em Cristo. Se você creu em Cristo, aceitou a Cristo e não se batizar, você está negando. Está negando a sua conversão. Porque o batismo é uma ordem. Não é? É interessante que depois, no final do versículo, ele diz assim: mas quem não crê será. Quem crê e for batizado, sequência. Quem não crê, precisa ser batizado, vai ser condenado. Né? Então, é tarefa nossa, é vocação nossa, anunciar o Evangelho de Cristo. Então, em uma igreja batista, tem como vocação fazer discípulo. Tá? Irmãos, eu vou encerrar porque o relógio não me deixa continuar. Mas, se alguém quiser os tópicos aqui, 1, 2, 3, está aqui. Hoje eu passo para você. Deus nos abençoe, nos ajude. Vamos cantar? Qual que é o nome agora? 2? 226. 226? 226. Vamos cantar o hino 226. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Dá teu coração a Jesus. Vamos lá. 226. Alguém tem alguma dúvida do que eu falei ou não? Não, né? Graças a Deus. 226. Jesus.
oportunidade de estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que vieram. Todos que vieram, eu considero assim, a sua presença assim, uma grande importância aqui na igreja. É através da sua presença que o trabalho se mantém. É o que eu digo toda quinta-feira. Através da sua fidelidade, da sua presença, que o trabalho se mantém. E pode ter certeza que esse aspecto Deus também olha em nossas vidas. A fidelidade, o comprometimento. Me assusta um pouco hoje a falta de comprometimento dos crentes no geral. Me assusta um pouco. Vamos orar por um retorno. Vamos orar por um avivamento, por um despertamento. Não sei se eu falei quinta-feira. No Brasil já há algumas igrejas passando por avivamento. O pastor de uma grande igreja citou que ele estava no aeroporto e veio o casal falar para eles: pastor, a gente pode dar um abraço do senhor? Ele falou: claro, pode. Dê um abraço para os irmãos, dá um casal. E o casal falou para ele assim: a gente pode contar uma experiência na nossa igreja? Tivemos? Pode. O casal falou assim: terminou o culto, estava tão bom o culto, pastor, terminou o culto, nós fomos para casa. Ele falou: mas tem que ouvir essa experiência. E é verdade que essa igreja é uma igreja de responsabilidade. E eu cheguei com a minha esposa em casa e falei assim: vamos voltar para a igreja? Só maluco, né? Você sai da igreja, vai para casa para voltar para a igreja? Vamos voltar para a igreja? Vamos. Voltou ele e a esposa. Chegou a saber o que aconteceu? Todo mundo voltou para a igreja. E o culto continuou rolando. O culto continuou rolando. Bom, uma das coisas que muda quando Jesus visita a sua igreja é esse desejo de estar na igreja, esse desejo de estar junto. Sabe por que nós não temos esse desejo? Porque estamos distantes de Deus. O culto não é prioridade. O culto não é prioridade. Quando o culto está lá na agenda, assim, e você coloca na agenda assim: domingo, 9 horas da manhã, escola dominical, inegociável. Aí virou prioridade. Não tem negócio. Joga a canivete, eu estou lá. Faça isso. Vamos pedir a Deus que acorde a gente. Eu não estou falando aqui porque eu estou me sentindo melhor do que os que não vieram no altar. Eu tenho obrigação de estar aqui, todos nós temos obrigação, e não somos melhores por estar aqui. Podemos orar, interceder, para que Deus desperte eles e desperte mais a gente também. Tá bom? Então vamos orar. Vou te executar uma música, nós vamos orar ao Senhor. Coloca seu problema, sua dor, sua mágoa, seu ódio, seus amores. Coloca tudo aos pés da cruz aí. Clame pelo nome de Jesus. Peça a Ele que venha abençoar a sua vida, seu coração, sua família, enfim, seu emprego. O que você estiver achando que é uma necessidade muito grande na sua vida. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por estarmos nesse culto nesta noite, por essas palavras de esclarecimento que batem com os ensinos da Tua Palavra, pela a nossa denominação que entendeu a vocação missionária da igreja
prontifica a estar do lado da igreja para ajudar a igreja local a cumprir essa vocação missionária. Esteja abençoando a nossa igreja no cumprimento dessa vocação. Esteja ajudando a Junta de Missões Mundiais na administração deste compromisso missionário das igrejas. Nesse momento, Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos aqui nesta noite. Todos são preciosos. Os irmãos que têm se dispersado, que têm estado frios, também são preciosos e carecem, Pai, do despertamento do Teu Espírito. Abençoa eles também, Pai. Derrama a bênção do despertamento na vida deles e derrama a bênção do despertamento nas nossas vidas também. Abençoa a cada um de nós nessa semana de trabalho, de lutas, de desafios. Nos abençoe nessa semana, Senhor. E se tem alguém que entrou aqui nesta noite distante do Senhor, frio, desanimado, depressivo, insatisfeito com as coisas da vida, derrama a tua graça, derrama a tua alegria, devolva a alegria da salvação. Nós temos uma esperança que já nos faz vivermos felizes aqui. Nós temos uma certeza que já nos fazem vivermos felizes aqui. Obrigado pela tua grande salvação. Obrigado por Cristo na nossa vida. Obrigado pelo Evangelho que chegou até os nossos corações. E perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa a tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar? Vamos cantar mais para encerrar. 2 inéditos. Vamos lá, vamos cantar. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Agora nós vamos cantar um hino novo, tá? Bondade de Deus. Pedir aos irmãos se colocarem de pé. Tua graça nunca
Senhor te quer. Após o pós-lúdio estaremos encerrados. Uma boa semana a todos vocês, que o Senhor abençoe e guarde. E não se esqueçam de orar pela nossa pátria, pela nossa igreja, pelos enfermos da igreja, e principalmente pela família de Marcelo, que acabou de perder a sua mãe, ok?